Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou aqui para ver a evolução do território brasileiro, um vídeo que me parece ser bastante interessante, é do canal DGP Mundo, um canal muito incrível e que eu tenho acompanhado todos os vídeos. Este aqui, como é um vídeo mais antigo, eu ainda não tinha visto e resolvi ver aqui e dar aqui a minha opinião para vocês verem também. E é isso, pessoal. Antes de mais nada, pessoal, inscrevam-se nos meus outros canais, no meu canal de opinião e no meu canal de gameplays, os links estão aí na descrição, e entrem no meu novo servidor do Discord se vocês quiserem falar comigo e com o resto do pessoal que lá está. Para quem não conhece o Discord, ela é uma plataforma muito boa, onde vocês podem falar por texto e por voz, podem criar o vosso próprio servidor, é muito bacana mesmo, o link está aí na descrição. Além disso, se ainda não estão inscritos no sorteio que eu e o GameSteel estamos a fazer no valor de 20€, que para quem é do Brasil são 120 reais, o link está no primeiro comentário fixado. Ok, agora sim, vamos lá ver isto. Ok, vamos lá então ver isto. Evolução do território brasileiro. Play. Este é o território brasileiro atual, com cerca de 8,5 milhões de quilómetros quadrados. sendo o quinto maior país do mundo. Portugal tem 92 mil, acho eu. 92 mil quilómetros quadrados. Que diferença? 7,5% da superfície terrestre e 5,7%. 47,3% da superfície da América do Sul. Internamente, Quase o metade. Brasil é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Porém, essas fronteiras nem sempre foram assim. Então no vídeo de hoje veremos como o Brasil passou disto para isto. Eu lembro-me, eu aprendi isto na escola. Isto aqui, este mapa aqui, era o mapa quando os portugueses lá chegaram. Esta linha aqui, se eu não me engano, era aquele tratado, o Tratado de Tordesilhas. Acho que os portugueses não podiam passar a partir desta linha, porque depois a partir dali já era áreas espanholas. E então os portugueses ficaram com este território aqui e dividiram-no em capitanias, eu acho que é capitanias. Que era tipo como se fossem uns estados, só que eram assim na horizontal, tipo, eles dividiam-nos assim, não sei porquê. Mas eu lembro-me disto, eu aprendi isto em história. Foi a sugestão de um inscrito, porém eu não consegui mais encontrar o comentário. Então me desculpe se eu não colocar o seu nome aí. Antes da chegada dos portugueses, não existiam fronteiras onde hoje é o Brasil. Obviamente, a população né? aqui era indígena, e eles basicamente viviam em suas tribos de boa. Até que em 1500, os portugueses chegaram, no lugar onde hoje se localiza a cidade de Porto Seguro. Eles chamaram o local de Ilha de Vera Cruz, mas perceberam que era maior que uma ilha. Então passaram a chamar o Brasil de Terra de Santa Cruz. Os portugueses rapidamente se expandiram pelo litoral. Então o mapa do Brasil nesta época era mais ou menos assim. Porém, o mapa que geralmente podemos encontrar do território brasileiro nesta época é este, pois existia um tratado de divisão da América, conhecido como Exatamente, Tratado de foi o que eu Tordesilhas, disse. em que Portugal ficava com uma parte e a Espanha com a outra. Sim. Para manter o território, os portugueses decidiram usar um sistema chamado de capitanias hereditárias, onde eles dividiam a colônia em várias partes e entregavam a administração para certas pessoas de importância, geralmente nobres portugueses, para que assim eles pudessem As capitanias eram tipo estados, quase. Eles dividiam-nos assim, que eu acho que era tipo para ser mais fácil governar aquela região, não é? O Brasil. Invasores e administrá-los melhor. Sim, era para administrá-los melhor. Plantação e exploração, para assim manter os custos. Em 1534, esta era a divisão interna do Brasil, entre as capitanias hereditárias, sendo elas Maranhão, Maranhão II, Ceará, Rio Maranhão Grande, II. Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente I, Santo Amaro, São Vicente II e Santana. Em 1549 é fundada a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador. Porém este modelo não funcionou muito bem, pois apenas acho que eu duas já capitanias reagi a esta estavam cidade. funcionando, a de Pernambuco e a de São Vicente. Então, posteriormente, eles dividiram o Brasil em dois grandes estados, o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Ao longo do século XVII, o mapa ficou basicamente assim, porém os territórios portugueses foram se expandindo cada vez mais ao oeste, geralmente ficando nas partes litorâneas. Porém, com o tempo, eles também foram... Os portugueses sempre tiveram muito o hábito de ficar nas zonas mais próximas ao mar. Não sei porquê, eu acho que é mesmo porque os portugueses nunca tiveram muito interesse em explorar o interior, e então eu lembro-me que nos descobrimentos, e assim, eu lembro-me de ver que os portugueses sempre ficavam mais perto da costa, ocupavam mais as zonas costeiras. Eu acho que no Brasil foi a única vez em que os portugueses se aventuraram mais e foram mais para o interior. Para dentro do Brasil e assim desrespeitando o tratado. Em 1709, o Brasil já tinha se expandido bastante para o oeste, e esta era sua fronteira.
Internamente, a colônia era dividida em 7 capitanias, tendo Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio, São Paulo, que nesta época estava em sua maior extensão, e São Pedro. Em 1720 foi criada a Capitania de Minas Gerais. Em 38 surgiu a Capitania de Santa Catarina, criada para ajudar na expansão do Brasil até o Rio Prata. Em 48 São Paulo se divide novamente e surgem as Capitanias de Goiás e Mato Grosso. Neste mesmo ano São Paulo passa a ser parte da Capitania do Rio de Janeiro. Em 63 Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil. Em 65 São Paulo recupera sua autonomia. Em 1799, a capitania Houve muitas de Pernambuco mudanças se fragmenta, nos surgindo estados e assim. Rio Grande do Norte e Paraíba. Em 1803, a parte hoje conhecida como Guiana Francesa também foi ocupada pelos portugueses, Guiana Portuguesa. fazendo parte do nosso território. A Guiana Francesa tem uma história complicada, já foi ocupada pelos ingleses, holandeses, espanhóis e portugueses, porém no final, a França acabou anexando o território e o mantém até hoje. Em 1810, a Bahia... Pois é verdade, a Guiana Francesa é um territóriozinho na América do Sul e acho que aquilo pertence à França, não é? É um bocado estranho porque quando nós pensamos em França, pensamos tipo na França que fica na Europa, mas a França tem muitos territórios ainda pelo o mundo. território mais ao sul, que se torna o Espírito Santo. Em 1811, o Brasil tinha perdido a região do Contestado, no oeste de Santa Catarina, para a Argentina. Porém, tinha avançado mais ao sul, até as atuais fronteiras do Rio Grande do Sul, criando assim essa capitania. O Maranhão também se dividiu e surge o Piauí. Em 1815, o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a fazer parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Alvares. Em 1817, Não é Alvares, é Algarves, mas ok. acabou a ocupação portuguesa na Guiana Francesa. Pernambuco perde mais território, surgindo assim Alagoas. Este também foi o ano da Revolução Pernambucana, em que, entre outras coisas, Pernambuco também pretendia ser independente, porém falhou e acabou perdendo mais território. Em 1820 surge o Sergipe. Em 21, o Brasil anexa a Cisplatina, atual Uruguai. Em 22, Pois é, o Brasil já dominou o Uruguai. declara independência e surge então o Império do Brasil. Em 28, o Uruguai fica independente, Pernambuco perde mais território, principalmente por causa da Confederação do Equador, que foi um movimento separatista que aconteceu em 1824. Esse território agora passa a ser parte da Bahia. Goiás também perde território para Mato Grosso e para Minas Gerais, a parte hoje conhecida como Triângulo Mineiro. Em 36, Rio Grande do Sul também fica independente, criando assim a República Rio-Grandense. Em 39, Santa Catarina fica independente. Epa, estava tudo a tornar-se independente. Criando a República Juliana. Porém, no mesmo ano ela volta a fazer parte do Brasil. Em 45, Rio Grande do Sul volta a fazer parte do Brasil novamente. Essas independências não foram reconhecidas por outros países. Em 50, Grão-Pará se divide, surgindo assim Amazonas e Pará. Em 53, São Paulo se divide novamente e nasce o Paraná. Um dos motivos foram as revoluções liberais, que aconteceram em 42 e que teve bastante participação dos paulistas, além de outros motivos regionais. Em 67, Brasil avança suas fronteiras para o oeste, aumentando as províncias do Amazonas e Mato Grosso. Em 70, após o fim da Guerra do Paraguai, o Brasil aumenta um pouquinho mais seu território. Em 89, acontece a proclamação da República. Em 1903, É verdade, a Guerra do Paraguai. Alguns de vocês disseram para eu reagir à Guerra do Paraguai. Comentem aí se vocês querem que eu veja isso, porque pelos vistos foi uma das guerras mais importantes da América do Sul e o Brasil teve uma grande participação, acho eu. Então se vocês querem que eu reaja a isso, comentem aí. Recupera o território de contestado. Acontece também a Guerra do Acre. Não essa aí. Essa que também é conhecida como Revolução Uma guerra com Acreana. dinossauros. O Acre se declara independente, vira um país. Logo após isso, o Brasil ocupa o território do Acre. Faz um acordo diplomático com a Bolívia e paga 2 milhões de libras esterlinas como indenização para a Bolívia. Além disso, o território da Amazônia cresce mais um pouquinho. E a divisão entre os estados do Mato Grosso, Amazonas e Pará é redesenhada. Porém, o Acre, neste tempo, é apenas um território brasileiro nesta época, e não um estado. Em 43 são criados vários territórios que futuramente se tornariam estados ou não. Entre eles, Amapá, Rio Branco e Guaropé, além de Iguaçu e o território de Ponta Porã. Em 46, Iguaçu e Ponta Porã não vão para frente e voltam a fazer parte dos antigos estados.
Em 56, Guarapé não gosta muito do nome e muda para Rondônia. Em 60, eles mudam o Distrito Federal para o centro do país, bem no estado de Goiás. Foi quando Brasília se tornou capital, não é? Se eu não me engano, acho que Brasília foi construída de propósito só para ser uma capital, não é? Eu acho que é assim uma coisa. Rio Branco também não gostou muito do seu nome e mudou para Roraima. Em 77, é criado o estado do Mato Grosso do Sul. Os motivos oficiais simplesmente foram que o estado do Mato Grosso era muito grande e difícil de se governar. E finalmente, em 1988, é criado o estado do Tocantins, que fazia parte de Goiás, porém a região norte era esquecida pelo governo, então eles resolveram sair, sendo este o estado mais novo do Brasil. E desde a separação, o Tocantins é um dos estados que mais crescem, apesar de estar bem longe do nível de alguns outros. Ok pessoal, foi isto. Curti muito mesmo, achei muito interessante. É um vídeo muito bacana mesmo, muito interessante. E dá para ver a evolução do território, que no início era só tipo o litoral e depois os portugueses foram cada vez explorando mais o interior. Depois mais tarde o Brasil tornou-se independente e depois de ser independente ainda houve muitas mudanças no território, muitos estados novos, conquistas a outros países, alturas em que o território se aumentou, outras em que diminuiu. E é bacana ver isso, as mudanças, digamos assim, do país. Aquela coisa do Acre, que antes pertencia à Bolívia e depois passou para o Brasil. O Uruguai, que era do Brasil e depois deixou de ser. Houve muitas mudanças, muitas conquistas e reconquistas e assim. E eu gosto muito de ver essas coisas da história. Isso são coisas que me interessam muito. Até porque, como eu já disse em alguns vídeos, eu só aprendi nas minhas aulas de história até à independência do Brasil. A partir daí, todas as mudanças de território e assim que houve depois, eu já não aprendi. É muito bacana ver isso e eu curti muito, mas enfim pessoal, é isso. Espero que tenham curtido, se vocês curtiram já sabem pessoal, deixem um like, inscrevam-se no canal ativando as notificações, vocês sabem que isso me ajuda imenso. Entrem no meu novo servidor do Discord e nos meus outros 2 canais, está aí tudo na descrição, apoiem também os meus outros projetos, eu agradeço imenso. E é isso pessoal, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Oh yeah!